Agora a gente vai começar a falar da qualidade a partir da indústria automotiva, né? Então, uma realidade aí mais próxima da gente e como foi essa evolução do conceito de qualidade. Muita coisa que a gente vê, gente, agora a gente vai falar, isso no Egito estavam fazendo, controle integrado, isso lá na Veneza, não sei o que, no século. Mas, né, as pessoas não. Né, os romanos não estavam estudando os egípcios exatamente qual era o procedimento que eles faziam para adotar as ferramentas. As coisas vão e voltam, né? O que aconteceu agora, no final do século passado, foi a definição de teorias, né? Um monte de autores, né? Teve um boom aí de autores escrevendo sobre qualidade, né? Definindo processos, procedimentos, filosofias. Eu lembro, não falei semana passada com vocês, quando eu fiz lá na década de 90 um curso de ISO 9000 na época, lá no mestrado da produção. Eu fui fazer uma matéria na produção para conhecer. Nossa, o pessoal da produção tinha, eu gosto, né, eu sou seguidor do Juran, eu sou seguidor do Demig. Cada um tinha o seu guru da qualidade, seguia o seu guru, tinha, né, tipo timinho, as classes se separavam entre o grupo que gostava de tal autor, o grupo que gostava de outro autor. Foi um movimento muito forte nesse período. E a gente vai ver um pouquinho disso e ver como, né, evoluiu um pouco. E falar bastante do Japão, né, que foi onde, né, foi o país onde foram implementados bem fortemente, né, as teorias dos americanos, né, que foram para o Japão. Eles que fizeram teoria nos Estados Unidos conseguiram grande sucesso quando chegaram no Japão. E isso que a gente vai ver agora. Vamos para a aula. Demorei, mas cheguei. Vamos lá. Então, né, a indústria automobilística, começo do século XX. Aí a história a gente já conhece mais, né? Era uma indústria que era meio artesanal, e aí o Henry Ford criou as linhas de montagem, né? Começou a fazer aquele processo de linha de montagem, onde usavam uma grande quantidade de operadores, cada um fazia só uma pequena porção do veículo. Aí é completamente, né, diferente do artesão. E tem aquele filme, né, do Charles Chaplin, o Tempos Modernos, que mostra ele trabalhando numa indústria desse tipo, né? A única coisa que ele faz é apertar dois parafusos. E aí ele só sabe apertar os dois parafusos e ficou clássico aí essa história. E o Ford queria o quê? Desculpa. A ideia dele era fazer tanto carro e com custo cada vez mais baixo, que a ideia dele era que, não, daqui a alguns anos, daqui a um tempo, os meus funcionários vão conseguir comprar carros. Vou baratear tanto esse negócio que até meus funcionários aí vão comprar os carros. E para abaixar o custo e aumentar muito a produção, ele fez o que os venezianos faziam lá, era um produto só, né? Vamos fabricar tudo igual, sempre igual, que aí eu consigo uma produção maior, quantidade maior, custo mais baixo. E o grande sucesso dele foi o Ford T, né? Aquele carro, você tem uma foto aqui? Esse carro aí famoso é o Ford T, ele foi o grande marco na indústria automotiva. Através dele ele criou, né, as linhas de montagem.
E tem uma frase célebre do Ford, não sei se é mito ou se é verdade, que ele falava, né, que o consumidor dele podia comprar o Ford T, esse carro aí chamado modelo T, podia comprar o modelo T de qualquer cor, desde que fosse preta. Porque ele não fazia variação, era tudo igual. Vamos ler aqui. Então, a grande contribuição do Ford, né, foi a produção, né, em linhas de montagem. No início do século XX, a gente começou com a produção em massa, né, na verdade um pouco antes até, no Revolução Industrial, mas no século XX começou realmente uma quantidade de produção muito grande. Tem um comentário aqui? Não. Vamos voltar. 1913, o que o Ford fez? Aquela divisão da operação. Então, em vez de ter um especialista em motor que ficasse lá encaixando, montando o motor, tudo certinho no carro, né, olhando com carinho, não, eu vou fazer um monte de tarefas muito pequenas, né, que a gente não precisa de ninguém muito treinado, né, não precisa um artesão, um mestre, são pequenas operações especializadas. E aí vem a história do filme, né, do Chaplin, né, o cara só apertava parafuso, não fazia outra coisa. Ele pode o quê? Utilizar a mão de obra não qualificada. E o que ele usou? Lá na região de Detroit, pessoal da região rural. O pessoal nunca tinha montado carro, nunca tinha trabalhado com carro. Em vez de ir para a colheita, né? Em vez de ir para a colheita, vamos lá para minha fábrica montar um automóvel. Parece que até recentemente, lá na região de Detroit, tinha um feriado que veio dessa época aí, que era um feriado assim, meio que um marco, assim, que era um período em que os funcionários das montadoras saíam, voltavam para a área rural para fazer as colheitas. Então, alguns dias eles não trabalhavam porque tinham que participar da colheita, porque eles eram realmente pessoal que trabalhava em região rural. Eu já falei. Essa foto que, na verdade, é no Brasil, tá, gente? É da década de 20. No Brasil foi produzido esse carro também. Então, né, o que veio dessa indústria, essa linha de montagem, onde a gente tem centenas de funcionários fazendo pequenos ajustes. Um funcionário lá que coloca a roda traseira esquerda no veículo só coloca a roda traseira esquerda, não faz outra coisa. A gente precisa, né, uma contínua supervisão, tá? E uma rigorosa inspeção dos produtos intermediários e finais. Porque os operadores não têm mais um controle do processo, né? Ele só faz lá, né? Ele só parafusa o banco traseiro no carro, ele só encaixa alguma coisa. Eles não têm controle do processo como um todo. Ele faz uma operação muito pequena, muito simples, em grandes quantidades, e eu preciso de uma supervisão e de uma inspeção muito rigorosa. Diferente de quando a gente fazia a produção artesanal do veículo, né? Que o artesão lá, o responsável, o mestre, ia lá, pegava as peças, ele ia montar, ele fazia o ajuste, ele fazia todo o processo. Inclusive, ele verificava seu próprio trabalho. Um operador que só sabe, né, fixar o banco traseiro do veículo não consegue controlar a qualidade do veículo como um todo. Então, quando era artesão, não havia necessidade de alguém para inspecionar o produto. Agora, na produção em massa, né, eu tenho que ter o quê? Os responsáveis pelos inspetores. Aqui está falando aqui, ó, o operador que lá só aperta parafuso ou coloca a roda esquerda dianteira, não se preocupa
nem solicitar peça, a peça chega nele, nem buscar ferramenta, ele tem a ferramenta, a única ferramenta que ele precisa, com aquela chave que é exatamente a que aperta aquele parafuso, e ele não nem inspeciona o seu serviço. Para coordenar as tarefas, né, dos operadores não qualificados, né, foram criadas funções executadas por especialistas. Então, criou um pessoal, um corpo de especialista que está lá para ajudar, né, e coordenar o que os funcionários que não têm habilidade, não têm um grande conhecimento, fazem. Então, surgiram os mecânicos, os inspetores de qualidade, especialistas em reparo, engenheiro de produção, né, os supervisores, assim por diante. São pessoas que vão fazer algumas funções que são muito necessárias para controlar e coordenar todas as atividades de uma linha de montagem. Como a gente precisa, né? Como o custo de inspecionar 100% das peças é muito caro, né? Não adianta montar todo o carro para alguém ir lá e desmontar, fazer, né, conferir todo o carro de novo. O que eles começaram a fazer? Técnicas sofisticadas de controle de qualidade. Por exemplo, técnicas de amostragem. Começou-se a criar teorias onde essas técnicas definiam qual quantidade de veículos que eu tinha que inspecionar, a cada tempo, qual tempo, para não fazer inspeção 100%. Que o objetivo lá do Ford era fazer um carro barato. Então não adianta a gente, né, encher de inspetores da produção. E aí estamos falando em década de 30, que esse pesquisador, Walter Schwartz, ele trabalhava numa indústria, né, de telefonia americana, e ele criou o CEP. Basicamente, ele criou o CEP. Ele criou carta de controle estatística, né? Aquela carta que a gente vai acompanhando a produção, né? Então, você tem lá os limites de controle e o pessoal vai medindo, fazendo as medidas e vai vendo, né, a posição lá, a qualidade, né, no controle estatístico de processo. Ele conseguiu fazer o quê? Através dessas cartas de controle, ele consegue prever quando um processo de produção tende a sair de controle, né? Então, eu consigo, através da indicativa aqui de uma certa medida, onde, de repente, uma sequência de medidas, por exemplo, dão uma indicação de que a peça vai sair da medida, que a peça vai sair da qualidade. Opa, então qual a grande vantagem do CEP? Controle estatístico de processo. Né? Eu consigo, né, antever alguma coisa que vai dar errado. Isso vale, né, para produção em série. E o controle estatístico do processo, não é do produto, certo? A gente voltou aqui, não estamos mais enchendo de inspetor, que nem a gente viu no último caso, lá da Primeira Guerra Mundial. Não estou fazendo um monte de inspetor para ficar vendo o produto. Eu estou tendo algumas pessoas controlando o processo de fabricação. E vendo se o processo tem algum indicativo. Vai, outro caminho de lixo. Algum indicativo de que vai sair alguma coisa errada. E aí eu consigo corrigir antes que aconteça o problema de qualidade no produto. Esse é nosso amigo aí. E ele criou também, além de todo o controle estatístico do processo, as cartas de controle, ele criou também, isso a gente vai ver mais na frente nesse curso, o chamado ciclo PDCA, que é um ciclo que orienta as empresas a trabalharem
no sentido de ir melhorando o processo, todo o processo e o sistema de qualidade, e vale não só para a qualidade, vale para tudo que a gente faz. Então, o que é esse ciclo? Você primeiro faz o Peraí. Não adianta fechar muita porta. Você primeiro faz o planejamento, né, de uma certa atividade, depois você faz essa atividade. Aqui tem outras etapas de treinamento e tudo mais, mas basicamente você planeja, depois você produz, você realiza, daí você confere se o negócio, o resultado, se deu certo, se deu errado, não sei o que lá, daí você toma ações. Ações para melhoria, ações para, né, para evitar erros, assim por diante, e continua. Depois que você tomou ações, depois de um ciclo, você vai planejar o próximo passo de melhoria, vai realizá-la, vai checar, vai tomar ações para realizar de novo, e assim por diante. Isso é um ciclo, né, virtuoso criado aí pelo mesmo pesquisador que criou o CEP. Então, no CEP, a gente tinha estatísticos trabalhando nas empresas, cuidando das cartas de controle de produção. E isso começou a ficar tão importante para garantir o processo que, a partir daí, criou-se um departamento novo, que não é mais o controle de inspeção, não um departamento de inspeção. E esse departamento foi denominado controle da qualidade. O departamento que tinha lá os vários estatísticos que controlavam as cartas de controle para garantir a qualidade no produto. A partir daí começou a se chamar o departamento não de inspeção, não de inspetores, né, mas de controle da qualidade. E as atividades de inspeção ficaram embutidas. A gente não acabou com a inspeção, a gente diminuiu. E os inspetores acabaram entrando dentro desse departamento aí de controle chamado controle da qualidade. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na Vilares, e aí tinha um engenheiro que trabalhava comigo, e daí teve alguma situação lá que imprimiram um cartão de visita dele, o cartão de visita, e era difícil, o cartão de visita era caro, não era toda hora que você tinha um cartão de visita, nem todo mundo que tinha. Ele ficou muito bravo porque o cartão de visita falava que ele era do controle de qualidade. E o certo era controle da qualidade, porque controle de qualidade era só inspeção. E não sei o quê. E daí não podia refazer o cartão, que era muito caro. E quase que ele não dormia, não sei o quê, por causa disso. Por causa do controle aqui em vez de qualidade, que foi o cartão, ele queria dar qualidade. Aqui que eu já falei, os problemas com a qualidade foram detectados, né, preventivamente através do controle estatístico do processo. E isso eu faço o quê? Eu evito produtos não conformes, eu evito que produtos não conformes aconteçam, e se acontecer, eu pego o defeito no meio do processo, não só na inspeção final após o término do processo produtivo. Eu consigo enxergar e tomar ações antes da peça estar inteira, pronta, acabada, antes do veículo estar inteiro montado. E aí a gente tem que tomar ação depois com o veículo montado. Acho que acelerar um pouquinho. O controle estatístico de processo foi criado, né, mas não teve uma divulgação, uma aceitação muito ampla. Era mais fácil, muitas vezes, né, do que aprender aquilo e treinar, né, pessoal para fazer o controle e fazer a inspeção. Então, existe um dado aqui que até a Segunda Guerra Mundial, o começo da Segunda Guerra Mundial, 1939, e ele desenvolveu isso em 1930, né? Pouco mais depois de 1930, só 12 empresas nos Estados Unidos
estavam usando o controle estatístico de processo. Mas aí veio de novo o quê? A guerra. Opa, Segunda Guerra Mundial. E aí o Estado americano, as Forças Armadas americanas, precisaram comprar uma grande quantidade de produtos, de armamentos, não só armamento, mas qualquer produto. E eles criaram algumas exigências. Adoção de métodos científicos em inspeção por amostragem. O que é isso? Existem tabelas, até hoje. Existem tabelas que definem quantas peças você vai inspecionar num certo processo, e o tempo a cada quanto tempo você vai pegar essas peças na produção. São tabelas produzidas, feitas por estatísticos, e os Estados Unidos, essas tabelas têm tabelas definidas realmente pela Força Americana, pelas Forças Armadas Americanas, começaram a exigir o uso dessas tabelas, e exigir o uso, de estatística, nas indústrias e para o próprio pessoal de compras deles. Eles tinham que entender de estatística para cobrar isso dos fornecedores. E como começou esse grande treinamento em estatística, começaram a surgir especialistas nisso, pessoal que foi utilizado em treinamentos em massa dessas técnicas estatísticas, e um desses sujeitos é o William Edwards Deming. Esse também é considerado outro dos gurus da qualidade. Ele era especialista em amostragem, e a indústria americana as Forças Armadas, começaram um processo todo de estatística pelos critérios de amostragem. Ele tinha trabalhado com o inventor do CEP, e ele foi um dos nomes que se destacou nesse período aí, nesses programas de treinamento e de implementação de estatística na produção. Estatística nos órgãos de controle de qualidade. Tá? Tudo isso foi puxado pela indústria armamentícia americana. Aí começamos um período de prevenção de defeitos. A gente tenta identificar os defeitos e preveni-los antes que eles aconteçam. Eu tenho que perceber que alguma coisa vai dar errado antes que ela aconteça. Então, à medida que isso, as indústrias foram crescendo e a responsabilidade pela qualidade, ela começou a se diluir nos departamentos da empresa. Eu tinha um departamento de engenharia que era responsável pela especificação do produto, especificação e critério de aceitação. Eu tenho a produção, que era responsável pela fabricação. Eu tenho a inspeção, que era responsável pela parte de testes. E todo mundo começou a trabalhar com qualidade, produção, e tinha o pessoal de compras. Lembra que as Forças Armadas americanas começou a treinar o próprio pessoal de compras em estatística? Vários departamentos trabalhando com qualidade. E quem que era o responsável de qualidade? Se todo mundo era responsável, aquela história, cachorro de muito dono morre de fome. Se todo mundo era responsável pela qualidade, afinal ninguém era. E aí surgiu um outro grande autor, Feigenbaum, também 1950, período dele, que ele escreveu um livro, Controle de Qualidade, que ele defendeu o quê? A criação de um departamento de engenharia da qualidade.
Tá, então, qualidade não vai estar mais diluída entre produção, entre engenharia de especificação, entre inspeção, não sei o quê. Eu preciso de um grupo, né, com função, atribuição de gerenciar o programa de qualidade da empresa. E esse era o departamento de engenharia da qualidade. Ele vai controlar, ele vai coordenar, né, todos os outros departamentos em tudo que se relaciona, inclusive treinamentos, é muito forte essa parte de treinamentos, tudo que se relaciona com a qualidade, com o controle de qualidade. Tá? Ele defendia muito isso aqui, ó. As empresas têm que dar mais ênfase à prevenção do que à correção dos defeitos. Opa, eu tenho que prever os defeitos, não que corrigir. Eu tenho que saber antes quando o defeito vai acontecer. Porque isso vai acontecer, vai resultar em quê? Redução de custos. Né? Um defeito depois que acontece é muito mais caro para a gente corrigir do que se eu consigo prever esse defeito antes que ele ocorra. Também na década de 50, criou-se um novo conceito de confiabilidade. O que é esse conceito? Isso aí surgiu era espacial, a indústria nuclear que estava crescendo, são duas indústrias, né, muito ligadas à segurança, né, que eu tenho que ter confiabilidade no produto para evitar acidente. Acidente numa usina nuclear não é brincadeira, acidente, né, espacial não é brincadeira. Na indústria aeronáutica, que foi quem, né, desenvolveu fortemente esse conceito, não pode ter defeito, não pode ter um acidente, porque o acidente tem como consequência, né? As consequências são muito graves. Então, o que a confiabilidade, né, descreve? Descreve ou determina? Eu tenho que ter um sistema que vem lá da qualidade do projeto, tá? Que vai garantir que não ocorra problema. Eu vou confiar, né, eu vou ter um sistema todo que vai me dar confiabilidade de que não vai ocorrer defeito no produto. Aqui. Então, o foco na confiabilidade é em prevenção, detecção e correção de erros de projeto. Tá? Estamos falando agora de projeto. A confiabilidade focou o projeto, não mais o produto e o processo. Tá? Então, mudou um pouco o foco aí do departamento da gestão de controle de qualidade. Também por volta dessa época, um pouco depois, houve um boom aí, não, qualidade é de todo mundo tem que estar responsável pela qualidade, vamos motivar as pessoas, motivar os operadores, os funcionários, para trabalhar com qualidade. E aí se criou um programa chamado o Zero Defeito. O que é o Zero Defeito? Né? Foi esse cara aqui, Philip Crosby, um americano, que ele é da mesma época. Todo mundo que a gente vai falar é mais ou menos da mesma época aí. O que ele falou? A gente tem que ter um conceito, as empresas têm que trabalhar de que jeito? Garantir que não tenham defeitos. Né? A satisfação do meu cliente é com zero defeito. Eu não posso aceitar defeito na minha empresa. Mesmo que se eu encontro defeito e separo a peça, segrego a peça e todo um produto vendido é bom. Não adianta. A gente tem que fabricar certo da primeira vez. A gente não pode produzir defeitos. Produzir defeitos aumenta o custo. E produção de defeitos pode passar, né, pela qualidade, pelo controle de qualidade, pode ir para o cliente. Nessa época também, no Japão estavam surgindo, nos Estados Unidos também tinham
mas foi muito forte no Japão os círculos de controle de qualidade. No Brasil teve também um boom forte nisso aí. O que é os círculos de controle de qualidade? Um grupo de pessoas da empresa que normalmente trabalhava de uma forma voluntária, juntavam lá eu trabalho aqui na produção, na usinagem, vou chamar alguém lá da departamento anterior que me fornece para mim, um outro cara da manutenção, vou juntar umas 8 pessoas e a gente vai escolher um tema e vamos fazer um grupo lá que vai ficar trabalhando para melhorar a qualidade. Qualidade do quê? Qualquer coisa, né? Pode ser até da comida do restaurante. Pode ser do produto, pode ser da manutenção. Os programas de ciclo de controle de qualidade, a definição dos temas ficava livre para os grupos. Isso foi criado nos Estados Unidos, teve um boom aí no mundo inteiro, teve no Brasil, posso falar de segurança, de custo, de meio ambiente, qualquer coisa. Hoje ainda tem empresas que trabalham com isso, um pouco mudou aí para programas de sugestões, é muito parecido com o CCQ. E aconteceu o seguinte, né? No Japão, isso foi muito forte. Isso é um programa motivacional. Muitas vezes os operadores, os funcionários tinham vantagens econômicas, ganhavam alguma participação no que eles sugeriam e ganhavam de custo para a empresa ou de melhoria de qualidade, assim por diante. E no Japão, em década de 70, estima-se que mais de 5 milhões de pessoas trabalhavam nesses ciclos aí, nesses círculos, não círculos, círculos de controle de qualidade. Isso era um programa motivacional, então é uma coisa assim, é o funcionário que vai lá e vai ver o que pode melhorar, ele que conhece, ele que pode ver, ele que vai identificar. A gente estava falando da engenharia da qualidade, controle de qualidade, também um pouco nessa época aí começou o quê? Conceito de garantia da qualidade. Eu vou garantir a qualidade. O que é essa garantia da qualidade? A primeira identificação aí veio no seguinte, estudos falando que os problemas que aconteciam numa empresa não eram por falhas técnicas. A maior parte dos problemas não ocorria por falhas técnicas. Não era o problema do operador estar montando o carro que fazia uma coisa errada. A maior parte dos problemas eram gerados por falhas administrativas, falhas gerenciais. Tá? Então, aquela preocupação que tinha de qualidade no chão de fábrica era direto com o operador, tinha que ser só com o operador, tinha que ensinar, tinha que treinar, né? Começou a se perceber que não era muito adequada, porque grande parte dos defeitos não eram gerados pelo chão de fábrica, eram problemas de comunicação, eram problemas de gerenciamento, de abastecimento, né, de especificações de compra, não era o problema do operador no chão de fábrica. E muitos dos programas motivacionais estavam muito focados aqui no chão de fábrica. Aí, de novo, papel importante dos órgãos governamentais, os governos, né, são grandes compradores, exigindo das empresas um programa de garantia de qualidade. Então, eles não estão exigindo mais uma tabela de amostragem, não estão exigindo um controle estatístico de processo, não. Estamos exigindo um programa, que a empresa tenha todo um programa voltado para o sistema de garantia de qualidade. Atualmente, a gente chama isso de um sistema de qualidade. Não é só um departamento de qualidade trabalhando. Eu tenho que ter uma política de qualidade. Eu tenho que ter todo um programa voltado para isso. O que é a ideia da garantia de qualidade?
envolve todo mundo. Ó. Eu posso, né, antes de comprar, eu tenho que assegurar que o fornecedor meu tem a capacidade de atender todos os requisitos que a gente está especificando, os requisitos de norma, de contrato. Então, garantia de qualidade começa entre uma transação comercial, uma coisa comercial isso, tanto com o meu fornecedor quanto a minha empresa com o meu cliente. Tá? Então, o meu cliente vai começar a exigir, e aí não foi só os americanos, as Forças Armadas, não foi só os órgãos estatais, né? Começaram a exigir que os fornecedores tivessem, né, um programa com envolvimento dos funcionários e tudo mais para garantir a qualidade do produto. Dentro dessa linha veio o conceito de um outro aí, Feigenbaum, um outro guru da qualidade, que ele criou o conceito de controle de qualidade, total da qualidade. Em inglês, nome muitas empresas usam, TQC, Total Quality Control. Tudo, ó, gente, esse livro dele foi... o primeiro livro foi em 51, depois 61, é tudo mesma época, mais ou menos. Esse boom aí foi até 80, mais ou menos. O que ele defendia? Controle total da qualidade, total. É um sistema de gestão. Envolve de maneira sistêmica, né? Isso quer dizer, tem que estar escrito, tem que estar definido todos os órgãos da empresa. Quem que é o marketing, departamento de engenharia de projeto, departamento de desenvolvimento, departamento de inspeção, né? Fabricação, compras, assistência técnica, quem vai expedição também, instalação, manutenção, todo mundo, né, tem que estar envolvido, RH tem que estar envolvido num sistema de controle da qualidade. Isso aí tudo, gente, vai culminar nas normas ISO 9000, né? Então, tem gestão aqui atrás, ó, garantia da qualidade, onde ele estava falando aqui, ó, programa de garantia, o sistema de gestão da qualidade. Estamos falando essa aqui, qualidade total. A empresa toda tem que estar envolvida na qualidade. Tudo isso vai chegar nas normas que a gente tem hoje de garantia de qualidade, de garantia do sistema de gestão de qualidade. As normas ISO 9000. Então, no controle, a ênfase no planejamento de todas as etapas do processo. Todo mundo está envolvido, todos os departamentos, todos os processos da empresa estão envolvidos. Pode ser na administração ou na produção. Porque eu vou tocar também aqui a parte, né, de comunicação, a parte gerencial. O que esse autor falava? Quem estabelece a qualidade é o cliente, não são os engenheiros, o pessoal de marketing, o pessoal de vendas, muito menos a diretoria da empresa. É o cliente que a gente tem que atender, é ele que vai definir, né, qual nível de qualidade ele exige. Essa qualidade, ela é um conjunto de marketing, engenharia, fabricação, manutenção do produto, serviço, tudo envolvido com o quê? Satisfação do cliente. Todo mundo preocupado lá com o quê? Expectativa do cliente. Então, o conceito é o seguinte: qualidade não é só conformidade com especificação. Que isso eu faço só com inspeção. Eu vejo a inspeção, vejo se o desenho está certo, se a medida está certa, se tudo... Não é isso. Eu tenho, ó, que me preocupar com desejos e interesses do cliente. Tá? Então, todo mundo, né, tem o esforço, né, da gestão da empresa, né, de trabalhar com isso. Tem esse termo aqui até hoje o pessoal fala, né, são funções multidisciplinares, grupos multidisciplinares, quer dizer, gente dos diversos departamentos da empresa
trabalhando aí para gestão do qualidade, do controle total da qualidade da empresa, sistema de gestão da empresa. Tem que ser desenvolvido uma mentalidade geral para a qualidade do produto. Sempre que a gente fala produto, esqueci de falar antes, ó, vale para serviço também, tá? Em todas as disciplinas. O que é disciplina aqui? Em todas as áreas da empresa, né? Do cara da manutenção, o cara do desenvolvimento, o cara de vendas, todas as especialidades de um modo amplo e participativo. Por isso vem o controle total da qualidade. Não é mais responsabilidade só da produção, né? Só dos inspetores, assim por diante. É uma função de todos na empresa. E aí começou, né, um problema, né? Ah, se é função de todos, né? O que pode acontecer? Ah, é função de todos, daqui a pouco é função de ninguém. Serve para todo mundo, quem é o responsável? Não tem responsável, né? E esse é um risco dessa ideia aí de falar que isso é função de todo mundo, assim por diante, tá? A ideia aqui realmente é que não seja uma coisa do chão de fábrica, tem que ser de todo mundo. É, foto dele aí. Ele falava muito nisso aqui, ó. Isso não pode ser considerado como uma moda, tá? Tem que ser na cultura da empresa, não uma moda que está se criando. E os grandes avanços realmente chegou quando esse movimento de qualidade foi para o Japão. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava destruído, né? Os Estados Unidos fez lá o Plano Marshall, que fez uma intervenção no Japão, investiu no Japão e investiu em qualidade no Japão. Fez grandes programas de treinamento no Japão, levou todos os grandes especialistas que eles tinham nos Estados Unidos, teóricos da qualidade, levou para o Japão para ajudar na reconstrução do Japão. Aí não é da época de vocês, mas da minha ainda é. Os produtos japoneses eram considerados de péssima qualidade. Tá? O pessoal falava, o Japão faz o que? O japonês faz o quê? Só copia. Pega um produto bom, copia para fazer barato e faz em grande quantidade e vende aí. Existia uma ideia meio parecido com o que falam da China hoje. O Japão tinha né, essa visão de serem produtos baixos e de má qualidade, que eles só copiavam. Né? Até depois de um tempo eles começaram a crescer, desenvolver, mas durante muito tempo esse preconceito ficou. Sem fôlego. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos, né, começaram a tentar reconstruir o Japão. Teve um trabalho forte na indústria de telecomunicações. Lembra lá, os primeiros gurus da qualidade eram do indústria Bell, indústrias de comunicações, tá? Eles começaram a fazer o quê? Impuseram lá para o Japão a aplicação do CEP. Levaram para o Japão grandes especialistas. Deming, risquei o Deming aqui. O Deming que a gente viu, Juran, que é um grande também autor aí da qualidade. Em 1950 ele escreveu um livro, o Manual da Garantia da Qualidade, um handbook, que até hoje o pessoal usa. Eles trabalhavam em empresas na área também de telecomunicações. Eles tinham trabalhado com o Shihart, que desenvolveu o CEP. Esse povo todo foi lá para o Japão e encaixou muito bem. Aqui depois a gente vê isso aí. Aqui só a cara deles, né? Esse aqui é o Deming. Ele é famoso aqui que ele criou um livro que falava os 14 princípios da qualidade, falava um monte de dogmas para ele, não pode comprar só pelo menor preço, não pode fazer inspeção em massa, né? Tem que fazer o CEP,
tem que treinar todo mundo, a liderança tem que participar, afaste o medo, quebre a barreira entre os setores, e mais um monte de coisa aí que os livros dele falam. E o Juran também foi para o Japão, esse velhinho aí, ó, simpático. Juran tinha uma preocupação muito grande com o custo da qualidade, que a gente tinha que cuidar do custo da qualidade, que se a gente medisse o custo da qualidade, né, a administração ia se preocupar com, né, com a qualidade mais, porque ele ia ver né, o quanto estava pesando no bolso. Ele falava, né, a teoria dele, que a trilogia da qualidade, a gente tem que planejar, controlar e aperfeiçoar a qualidade. E aí, mais ou menos o que ele falava, né? O que é o planejamento, estabelecer metas de qualidade, controle, vou agir sobre as causas da diferença, variação que tem nos produtos. Depois eu vou, né, identificar a necessidade de melhoria, diagnosticar causas, assim por diante. O grande sucesso que aconteceu no Japão é que a cultura japonesa de fazer as coisas seguindo regras certinho, né? Não tem que ter alguém olhando para o pessoal fazer, seguir o combinado. A cultura deles encaixou muito bem com essas teorias de qualidade que estavam sendo aplicadas lá no Japão, estavam sendo levadas no Japão. Lá apareceu, né, um outro pesquisador chamado Ishikawa, japonês, que ele em contato com os outros, né, o Deming, o Juran, ele foi designado para... Ele era recém-formado, ele foi designado para acompanhar os americanos sempre lá. Ele virou um grande especialista de qualidade no Japão. Ele criou muitos conceitos, muitas ferramentas de qualidade, que inclusive a gente vai ver nesse curso. Tá? Isso tudo passou a ser chamado de estilo japonês de qualidade. A indústria do Japão, que era considerada de baixa qualidade, né, só copiava os produtos dos europeus, não sei o quê, de repente passou a ser vista no mundo como indústria de muita qualidade. Até o ponto aí que, muitos anos atrás, a Toyota passou a ser a maior indústria montadora, por exemplo, do mundo, inclusive vendendo mais nos Estados Unidos que a GM, que era a grande, né, empresa americana de automóveis. E os carros que antigamente eram considerados muito ruins, os japoneses, depois de um tempo, eles são, né, considerados os melhores que tem. Tudo isso em função desse programa grande de qualidade que aconteceu no Japão. Esse é o Ishikawa. O Ishikawa inventou diversas ferramentas de qualidade. O gráfico de Pareto, ele começou a adotar. Diagrama causa e efeito, que é chamado diagrama de Ishikawa. Trabalhou com histograma, aplicou aí folhas de verificação no Japão, gráficos de dispersão, cartas de controle, que até hoje a gente usa, assim por diante. Muito voltado a trabalhar com ferramentas para os japoneses a aplicar nas indústrias. Apesar de ter implantado o sistema de estatístico lá no Japão, né, eles tinham problemas ainda com documentação, com normas que não estavam sendo completamente adotadas. Muita gente não aprendeu direito os métodos estatísticos, os trabalhadores reclamaram que era muito difícil usar aqueles métodos estatísticos, e existia ainda a qualidade muito voltada no chão de fábrica, tá? Sem envolvimento do restante da fábrica, principalmente da alta gerência. Daí o grande trabalho deles foi, a partir de 54, né, encampado aí pelo Juran, fizeram um programa no Japão, assim, nacional no Japão, envolvendo televisão, programas de televisão, rádio, né, abordando os controles de qualidade e o papel da alta e da média gerência. Aquela ideia de qualidade é para todo mundo. Garantia da qualidade durante o desenvolvimento de um produto. Isso aqui parece com o quê? Sistema de confiabilidade.
aquele sistema de confiabilidade, trabalhando no desenvolvimento, no projeto do produto. Aqui, ó, a campanha de rádio e TV, 56. Treinamento de líderes da fábrica. Criaram círculos de controle de qualidade. Criou-se no Japão uma onda de qualidade, né, de busca de garantia de qualidade. Se no começo, né, ainda tinha qualidade sobre a inspeção, depois qualidade sobre o processo, veio a garantia da qualidade no desenvolvimento do produto. A que eu falei lá, confiabilidade. Envolve análise de projetos e dos resultados de teste a cada estágio, passando pelo planejamento, projeto, produção experimental, primeiros lotes, né, compras, vendas, assistência técnica, sempre usando muitos testes de confiabilidade. Todos os departamentos da empresa, já falamos antes, marketing, planejamento, engenharia, produção, pesquisa, compras, vendas, todo mundo envolvido no controle da qualidade. No Japão foi um sucesso, que aí começou o movimento contrário. Pareceu, uma certa época, que o Japão que estava criando um monte de coisa. E depois de um tempo, os americanos começaram a imitar os japoneses, a imitar as técnicas que foram criadas no Japão, implementadas no Japão. Então houve um movimento dos Estados Unidos, né, levando a teoria para o Japão. No Japão, a implantação teve mais sucesso do que nos Estados Unidos, principalmente pelo envolvimento de todo o povo mesmo, todas as pessoas, né, têm uma cultura diferente, que aconteceu o seguinte, depois de um tempo, o que os americanos foram fazer? Os americanos começaram a ir para o Japão para, né, aprender as teorias. Se pensar no final do século passado, os anos 2000, muitos, até no Brasil tem isso, tinha isso, né, agora não pode, grupos de empresários do mundo todo, inclusive dos Estados Unidos, indo para o Japão para aprender com eles o sistema de qualidade. Só que isso aí foram os americanos que criaram, que implantaram no Japão, e depois os americanos estavam indo para o Japão para aprender com eles o que eles tinham feito. Esse movimento todo que a gente falou aqui, de controle de qualidade, de envolver todo mundo, né, de ser um sistema de gestão, de ser uma exigência, todo esse movimento chegou o quê? Resultou, e aí estamos acabando, 10 horas, resultou nas normas ISO 9000, série de normas ISO 9000. A gente vai ver com mais detalhe isso aqui no curso. A grande vetor aí para aceitação das normas ISO 9000 foi a movimentação de comércio internacional, globalização, muitas vendas né, entre países, e as normas ISO 9000, que não são normas que garantem o produto, não são normas preocupadas com a inspeção de produtos, são normas o quê? Que fazem definem regras para a empresa ter um sistema de gestão da qualidade, que envolve todo mundo, que envolve processos, não é inspeção de produto. Isso começou a ser exigido para comércio entre países, para fazer comércio em diferentes países. Os clientes começaram a exigir que os seus fornecedores fossem certificados pela norma ISO 9000. ISO, né, é um órgão internacional, é uma organização internacional para normatização, né? Ela foi criada em 47, pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial, então foi um movimento aí, mundial aí de criar um órgão, né, que envolvesse o mundo todo. Nesse período começou, né, grandes movimentos de envolver o mundo inteiro. A ISO foi um desses movimentos também. Vários países
esse número aqui não sei se está atual, 162 países participam dos órgãos, dos comitês da ISO para criar normas mundiais. A ABNT no Brasil faz parte da ISO, é membro da ISO, e a ISO criou um programa de normas em 87, aquilo que eu falei na semana passada, eram 5 normas ISO 9000. Tinha 9001, 9002, 9003, 9004 e 9000. 9001 era para empresas que faziam projeto e produção. 9002 já era para empresa que não tinha projeto, só fazia produtos especificados pelos clientes. A 9003, se não me engano, era só de inspeção, era uma bem mais leve, assim, só para inspeção, e assim por diante. Tudo isso para garantir livre comércio. Começou um movimento das empresas, todas empresas montadoras, exigindo que seus clientes fossem certificados ISO 9000. A gente já falou um pouco semana passada, né, sobre esse processo de certificação, vamos ver um pouco mais na frente também. Nem vou entrar aqui direito na ISO, porque a gente vai falar bastante disso aqui. Hoje a gente está acho que na terceira série da ISO. Ela começou em 87, depois teve aí no ano 2000, teve uma mudança, uma revisão. A última foi agora 2014 ou 2013, se eu não me engano. E a qualidade, aquilo que a gente comentou semana passada, voltando muito mais para a parte estratégica agora da empresa se cuidar e não só pensar no produto, pensando inclusive na sua própria sobrevivência. Então, aquilo que a gente viu, né? O movimento todo foi nesse sentido de mudança de conceitos e tudo, partindo lá do ênfase no produto para ênfase no processo, saindo da inspeção de estatística, inspeção do produto, para chegar num nível de conformabilidade, de gestão da qualidade. E falei, já são 10h03, gente. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão indo aí? Foi todo mundo embora já? Obrigado, Beatriz. Ai, ai. Para a gravação. Semana que vem, a gente vai começar a falar do que? A gente vai falar de indicadores de qualidade. A implantação de indicadores, né, para controlar um sistema de gestão da qualidade. O básico desse conceito é o seguinte. Tirar da apresentação. O básico desse conceito é o seguinte: se a gente não está medindo alguma coisa, a gente não sabe se a gente está bem, né? Se eu não tenho regras de controle da minha gestão que define o que eu tenho que olhar e como que eu tenho que controlar, eu não sei se a empresa está indo bem ou não está indo bem. Essa parte de indicadores é uma parte muito importante e é uma parte até um pouco meio delicada, porque se a gente não fizer medidas, ou se a gente não definir indicadores adequados, pode ser um tiro pela culatra. O que é? A gente começa a encher uma empresa de um monte de indicadores, metas, não sei o quê, e nem sempre essas metas vão reverter em resultados bons para a empresa, resultados bons não só para a qualidade, mas para a empresa como um todo. Então a gente tem que tomar cuidado e definir bem essas regras para que elas realmente ajudem a administração da empresa, a administração e gestão do sistema da qualidade. Esse é o tema para a próxima semana. Alguma pergunta, pessoal?